Amém, gente? Vamos iniciar mais um estudo. 8 horas em ponto, no horário de Brasília. Vamos começar. Deixa eu ver. Um que nunca ora. Marcelão, ora por nós. Eu sei que você nunca ora nos estudos, mas acho que é a primeira vez que tem que chegar uma vez, tem que orar pela primeira vez, né? Amém. Amós capítulo 1, enquanto vocês vão abrindo em Amós, é o terceiro livro dos profetas menores do Antigo Testamento. Nós, semana passada, terminamos Joel. Vimos o terceiro capítulo desse profeta. Nós vimos que Joel tinha dois sentidos. Um sentido literal, caráter literal, ou seja, que Deus iria mandar os juízos para as nações, os inimigos de Israel, e que iria restaurar Israel, mas também tinha um sentido escatológico, que no juízo seria destruir os ímpios, destruir o mal, destruir o pecado, enquanto iria restaurar a Jerusalém, a nova Jerusalém, seria o juízo final. Agora, o profeta Amós tem 9 capítulos, e nós iremos ver hoje os 2 primeiros. Igual eu falei, o profeta Amós é o terceiro livro da ordem canônica dos profetas menores. Nós já vimos Oséias, Joel, Amós, Obadias. O meu objetivo com esse estudo, até o final do estudo, é saber todas as ordens dos 12 profetas. Um dia eu chego lá. Mas o profeta Amós é um profeta que provavelmente viveu nos mesmos tempos de Isaías. O livro do profeta vai trazer principalmente duas coisas: o julgamento divino, a ira divina e como eu posso falar? O apontamento do erro do caráter da injustiça social que Israel cometia. O livro do profeta Amós vai se basear muito na justiça social, que as pessoas cometiam injustiças sociais. Então, ou seja, era muito rico e tinha pobre, muito pobre. Olha, no versículo 1, no capítulo 1, diz o seguinte: a palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto do reinado do rei Uzias, rei de Judá, e do reinado do rei Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ao contrário do profeta Joel, quando a gente viu que a Bíblia não nos deu nenhuma informação de onde que ele vinha, o que ele fazia, onde que ele fazia, quando ele profetizou, não dá nenhuma informação. Aqui nos dá diversas informações. A primeira informação que ele nos dá, que a profissão de Joel era de pastor. Aqui no original hebraico, a palavra pastor, a gente entende muito o sentido de pastor de ovelhas. Mas aqui no original é no sentido mais pastor de bois. Então era tipo uma espécie de boiadeiro. É boiadeiro que fala quem cuida de vaqueiro? Quem cuida de boi é o quê? Enfim, cuida de bois. E não somente ovelhas. O segundo é que ele e a região de Tecoa é uma região que hoje fica
no estado palestino, mas na época de Jesus, na época de Amós, eram uma cidade da tribo de Judá, ou seja, do Reino do Sul. Mas mesmo ele sendo do Reino do Sul, a palavra que ele vai trazer por meio de Deus, por meio do profeta, é para o Reino do Norte, era para Israel. E quando foi essa mensagem? A Bíblia nos fala que foi 2 anos antes do terremoto no reinado de Uzias, rei de Judá. Os especialistas, estudiosos vão falar que esse terremoto foi 2 anos antes de iniciar o ministério de Amós, que aconteceu por volta da década de 60 do 7º século, do 8º século antes de Cristo, ou seja, meados da década de 1760 antes de Cristo. Então, 760 antes da vinda de Cristo, houve um terremoto em Israel. E esse terremoto foi tão devastador, foi tão intenso, que cerca de 270 anos depois, lá em Zacarias capítulo 14, versículo 5, Zacarias vai pegar esse mesmo terremoto que aconteceu no reino de Uzias e vai falar assim: da mesma forma que o terremoto devastou Israel, o Filho do Homem irá vir. Então, a catástrofe foi tão grande que o profeta Zacarias, 270 anos depois, relembrou e apontou por meio daquele terremoto a vinda de Cristo. Ele viveu entre o reinado de Uzias, o rei de Judá, e o reinado de Jeroboão, reino de Israel. Então, é mais ou menos na mesma época de Isaías, provavelmente Joel, Oséias. Então, foi um dos primeiros profetas, dos profetas menores. Versículo 2: ele disse: o Senhor brada de Sião e de Jerusalém, faz ouvir a tua voz, as pastagens dos pastores lamentam, e o topo do Carmelo seca. Então o profeta começando, anunciando que o juízo de Deus iria vir a partir de Sião e de Jerusalém, ou seja, de Jerusalém, do templo de Sião, e que seria um juízo tão grandioso que as pastagens dos pastores lamentavam, porque tudo ia secar. Ele usa o topo do Carmelo secaria. O Monte Carmelo foi conhecido também como o monte em que Elias brigou com os profetas de Baal. Todo mundo lembra da história de Elias e os profetas de Baal, que Elias estava... Quem era o Deus verdadeiro? Aí colocou lenha na fogueira. O Deus que mandar o fogo é o Deus verdadeiro. Aí os caras de Baal começou: Baal, manda fogo, fazer aqueles rituais todos doidos. Não aconteceu nada. E Elias, com uma oração, fez o fogo cair. Então, para que mostre que há Deus em Israel. Todo mundo aqui escutou aquela música: caia fogo no céu, porque justamente é nessa passagem. Então, e o Monte Carmelo, Carmelo vem do hebraico Carmel, que significa campo fértil. Então Deus queria mostrar que o campo fértil que vocês tinham, por causa do meu juízo, iria secar, iria exterminar, iria acabar. Agora, nós entraremos no capítulo 1 e no capítulo 2, vai tratar de um mesmo assunto: o julgamento de algumas nações ao redor de Israel. No capítulo 1 e até o verso 3 do capítulo 2, vai tratar das nações estrangeiras. Então, trouxe até aqui um mapa para a gente ter uma noção mais ou menos. Vai tratar sobre as nações estrangeiras. Do 4, do capítulo 2, até o final, vai tratar sobre Israel e Judá. Olha o versículo 3, 4 e 5. Assim diz o Senhor: pelas 3 transgressões de Damasco, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois trilharam em Gileade com trilhos de ferro. Por isso atearei fogo na casa de Azael,
e ele destruirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei as portas de Damasco, eliminarei o morador do vale de Avém, e o que tem o centro de Bet-Eden, o que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado cativo para Kir. Assim diz o Senhor. Então, o primeiro capítulo vai tratar, a primeira parte vai tratar de 6 nações diferentes. A primeira nação é a nação estava desligado. Eu digitei errado ali, não é asmoneus, não. É Arameu de Damasco, é o nome eu digitei errado, agora que eu vi. Mas a primeira cidade é essa de Dan de Damasco, que ficava na região leste de Israel, ficava ali em cima, no nordeste de Israel. Era uma região que tinha a sua capital como Damasco. Perdão, até perdi o juízo aqui. Nós veremos aqui que a construção é basicamente a mesma. É o profeta anunciando a cidade, anunciando o castigo e anunciando o juízo. E ele sempre vai usar essa mesma expressão. Pelas 3 transgressões, aí fala o nome da cidade, pela 4ª, não tirarei o meu castigo. Isso não significa que literalmente os países, as cidades cometeram 3 ou 4 pecados. Mas na verdade, se a gente fosse trazer para uma tradução mais fácil da gente entender, é como se Deus estivesse falando assim, e ele diz, assim diz o Senhor: pelos tantos pecados de Damasco, eu não retirarei o meu espírito, e não retirarei o meu castigo. Ou seja, os pecados dessas nações eram tamanhos que até a paciência de Deus chegou no limite. E vamos lembrar que a paciência de Deus é um dos atributos de Deus. Vamos lembrar lá em Gálatas capítulo 5, que vai falar que a paciência é um dos frutos do Espírito. A paciência, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Mas assim como a nossa paciência, a paciência de Deus também tem limites. Mesmo que a Bíblia nos ensina que Deus é misericordioso, que Deus ama, que Deus é paciente, é tardio e irá, Ele um dia trará justiça contra os pecadores. Foi assim nos tempos de Noé, o povo zombando de Noé. Ah lá, Noé construindo uma arca, nunca choveu. O que é chuva? Nunca vi o que é chuva. Aí, construiu a arca, todo mundo ali morreu. Os israelitas ficaram 400 anos do Egito, porque Deus deu... Alguém sabe o motivo? Por que os israelitas ficaram 400 anos no Egito? Vamos ver quem lê a Bíblia. Como? Não. Isso foi por causa do deserto. Por quê? Quando o povo foi para o Egito, havia os amorreus, que ficavam na região de Canaã. E Deus deu 400 anos para eles se arrependerem. E não se arrependeram. Aí mandou juízo para os amorreus. Então, e hoje em dia, Deus Deus nos dá mais uma chance hoje. Deus nos deu mais uma chance ontem. E eu não sei se Deus nos dará uma chance amanhã. Então, que a ira de Deus chegará um dia até nós. Ou seja, se você acordou hoje, é porque Deus te deu mais uma chance de se arrepender. Não sabemos se essa chance durará até amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 5 minutos. Não sabemos. Mas se Ele nos permitiu hoje, é um sinal que a paciência, que a misericórdia, que a ira de Deus não caiu sobre nós, mas somente a sua misericórdia e a sua paciência. Amém? Até aqui? Por isso, ou seja,
os tantos pecados de Damasco, eu não tirarei o meu castigo, pois trilharam Gileade nos trilhos de ferro. Essa passagem provavelmente faz referência a 2 Reis capítulo 10. Mas antes de eu falar o que aconteceu em 2 Reis capítulo 10, eu tenho que falar o que aconteceu em 2 Reis capítulo 8. 2 Reis capítulo 8, havia um homem chamado Azarel, não sei como que fala, que era um oficial do exército desse país. O rei Ben-Hadad estava doente. Então o rei pede para esse oficial ir até o profeta Eliseu perguntar: profeta Eliseu, meu rei será curado? Azael vai lá até o profeta Eliseu. Ao chegar perto do profeta Eliseu começa a chorar. Por quê? Porque antes ele teve uma visão de que Azael transformaria no rei e destruiria de Israel. Essa profecia acontece em 2 Reis capítulo 8 e cumpre em 2 Reis capítulo 16, quando até mostro até um mapa aqui, quando os amarreus aqui em cima destrói e invade essas três cidades, de Manassés, de Gade e de Rubem. Então, por causa dessa invasão, Deus mandaria o juízo sobre esse país. E ele conclui assim, no versículo 5: o povo da Síria será levado para cativo de Quir. Ou seja, o castigo foi que eles levaram em castigo para Quir. Não sabemos onde que é Quir. Uns vão falar que é na Síria, outros vão falar que é no Irã, ou até mesmo no Iraque. Não sabemos, mas nós sabemos que o juízo de Deus caiu sobre essa nação. A segunda nação está do verso 6 até o verso 8, que diz assim: pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e pela 4ª não retirarei o meu castigo, pois levaram todo o povo cativo e entregaram a Edom. Por isso atearei fogo nos muros de Gaza e ele consumirá os seus palácios. Eliminarei o morador de Asdod e os que têm o cetro de Asquelon, e voltarei a minha mão contra Ecrom. E o restante dos filisteus perecerá, assim diz o Senhor. A segunda cidade é a cidade de Gaza. Hoje, em homenagem a Gaza, a faixa de Gaza é o mesmo lugar dos filisteus. Os filisteus ficavam aqui, no literal, abaixo do reino de Israel. Naquela época, eles tinham um sistema de governo chamado Pentápolis, ou seja, eram mais cidades, mas haviam 5 cidades principais, que era Gaza, Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gade. Como nós vemos no mapa aqui, era uma cidade de muito litorânea, ou seja, tinha muito comércio litorâneo vindo dessa região. Então, o pecado deles foi de fato apontar que eles comercializavam escravos, vendiam escravos para Edom. Os filisteus, nós conhecemos muito bem as histórias dos filisteus. Nós vemos que desde os tempos de Josué, desde os tempos de Juízes, os filisteus e os israelitas não se davam muito bem. Nós vemos Sansão e Dalila. Dalila era uma filisteia. É filisteia? Se não for, passa a ser filisteia. Nós vemos que nos tempos da monarquia, os filisteus roubam a Arca da Aliança e colocam dentro do templo de Dagon. E ao colocar no templo a Arca da Aliança dentro do deus Dagon, a estátua se quebrava, se prostrando diante da Arca da Aliança. Nós temos logo depois Davi e Golias. Davi, israelita, contra Golias, o filisteu.
Então, os filisteus sempre foram inimigos ferrenhos, sempre estavam disputando o território, sempre estavam disputando, um pegava o outro, um anexava o outro, um escravizava o outro, e assim foi durante toda a história narrativa bíblica. Igual eu falei, por ser uma cidade litorânea, tinha muito comércio de escravos e vendia para os moradores de Edom. Edom, para quem não lembra, é os descendentes do Esaú, que a gente vai ver daqui a pouco sobre eles. E o pecado de Deus é justamente apontando a falta de misericórdia pelos os escravizados. Ele ia trazer o seu juízo por causa dos escravizados, porque eles não tinham misericórdia. Eles escravizavam sem dó os povos. Não só escravizavam, mas vendiam. Então, a principal moeda do reino dos filisteus era a questão da escravatura. Eles vendiam escravos. Por isso que Deus mandaria o juízo sobre essa nação. Verso 9 desse 10, a terceira cidade. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Tiro, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois entregaram todos os castigos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Pois aterei fogo aos muros de Tiro, e consumirá os seus palácios. A terceira cidade é a cidade de Tiro, que ficava na Fenícia. Eita, peraí. Ih, rapaz, tá aqui. Fenícia ficava no norte de Israel. Nós conhecemos muito a Fenícia por causa da cidade de Tiro e principalmente da cidade de Biblos. Biblos era uma cidade em que começou a fazer os pergaminhos, guardar os pergaminhos. Não é à toa que a palavra Bíblia vem dessa cidade, Biblos, que é uma cidade que armazenava, tinha muitos pergaminhos. Essa cidade também litorânea, como podemos ver na imagem, ela também adorava o sistema escravatório. Mas além do sistema escravatório, a principal fonte de renda desse país era um corante vermelho, chamado púrpura vermelho. Não é à toa que fenício, no original, significa vermelho, por causa desse corante que eles vendiam. E naquela época nós sabemos muito bem que ter cor era uma coisa muito difícil. Então, as pessoas que vendiam, comercializavam corantes naturais, eram muito ricos. Não é à toa, se vocês vão lembrar na história de José foi quase morto por os irmãos, porque o pai deu a eles uma capa colorida. Porque era algo status, era uma coisa de elite usar roupa colorida, porque era muito caro. Não é igual hoje em dia, você vai lá no shopping e compra o arco-íris para você, seu guarda-roupa é todo arco-íris. Porque hoje em dia está barato, mas naquela época ter uma roupa colorida era uma fortuna. Então, a principal moeda econômica era essa questão desse corante. Mas também era a questão dos comércio de escravos. Justamente igual ele fala aqui, pois entregaram todos os cativos a Edom, da mesma forma vendia escravos, e não se lembraram da aliança dos irmãos. A aliança dos irmãos foi uma aliança do rei de Tiro com o rei Davi. Se a gente voltar lá em 2 Samuel, capítulo 5, verá que o rei de Tiro, o rei Irão, fez uma parceria, fez uma aliança com o rei Davi. E essa parceria se prolongou ou melhor dizendo, se renovou com o rei Salomão. Não é à toa que, graças a essa aliança, a aliança dos irmãos, o templo foi construído. Porque se você for ler na Bíblia, quem forneceu a mão de obra, quem forneceu o material necessário para a construção do templo foram os fenícios, foram a região
dos tiros. Então, essa aliança durou durante muito tempo. Mas a partir dessas alianças não foram só coisas boas. Lembraremos, se não for o pior, é um dos piores casamentos narrados na Bíblia. O casamento entre Acabe e Jezabel. Acabe, israelita, Jezabel, uma fenícia. E Acabe, por essas alianças, casou com Jezabel. E Jezabel, nós lemos na Bíblia, foi a pior, se não for a pior, foi uma das piores mulheres que já pisam nessa face da terra. Por quê? Ela levou o rei, que era um bananão, desculpa o termo, mas o rei Acabe era um bananão, a idolatrar Baal, a idolatrar outros deuses. E nós sabemos que somente o profeta Elias que batia de frente com Jezabel. Não é à toa que ela tinha um ódio mortal do profeta Elias. Ela queria matar Elias de todo jeito, se a gente ler a narrativa bíblica. Mas essa aliança que durou desde Davi, por algum motivo, nós não sabemos o porquê, foram desfeitas. E por causa dessa quebra de aliança e por causa do tráfico de escravos, Deus mandaria juízo. E aconteceu em 322, quando Alexandre o Grande destruiu esse país. A quarta cidade é a cidade de Edom. Olha o 11 e o 12. Assim diz o Senhor: pelas 3 transgressões de Edom, sim, e pela quarta não retirarei o meu castigo, pois perseguiu seu irmão com espada, sem nenhuma compaixão, despedaçando sem parar com sua fúria, e conservou sua indignação para sempre. Nós conhecemos muito bem a história de Esaú e Jacó. Nós lemos, nós lembramos que Jacó roubou a primogenitura de Esaú. E a Bíblia fala que o ódio de Esaú era tão grande por Jacó que queria matá-lo. Não é à toa que Jacó fugiu e ficou uns tempos com seu tio Labão. Aí casou com Raquel, casou com Lia e por assim vai. Mas o ódio era tão ferrenho que Esaú quis matar Jacó. Odiava tanto. E os Edonitas, tá aqui ó, o reino de Edom ficava aqui no sul de Judá. E o que era uma briga entre irmãos, durou para sua descendência. Ou seja, os edomitas detestavam os israelitas e os israelitas detestavam os edomitas. Constantes guerras entre eles. Não é à toa que sempre que Israel pedia ajuda para ele, quando atravessar na peregrinação do deserto, eles tiveram que dar a volta porque os edomitas não deixavam passar. Sempre houve essa rixa entre esses dois povos, justamente por causa desse rancor, desse ódio que Edom guardou de Israel. E trazendo para os nossos dias, a falta de perdão levou à queda de Edom. E muitas vezes a falta do nosso perdão, a dificuldade de nós perdoarmos o nosso irmão, o nosso pai, o nosso filho, o nosso colega de trabalho, pode nos levar à queda. Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso pecado, do nosso ego, sei lá, nós temos dificuldade de perdoar o nosso irmão. E isso, sabe o que isso está te levando? Para o inferno. Porque imagina o seguinte: no Pai Nosso nos ensina a orar, nos perdoe, nós pedimos para Deus: Pai, nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí eu fico imaginando, olha lá, o Marcelo lá está pedindo perdão para mim, mas até hoje não perdoou o irmão dele. Está lá, os dois irmãos estão brincando, estão brigados, um não olha para a cara do outro. E você está pedindo perdão para Deus, mas você não está pedindo perdão para o seu irmão, não está pedindo perdão para o seu marido, para sua esposa, sei lá. Eu faço uma pergunta, quem quiser responder,
responde, quem não quiser ficar só na retórica, se Deus usasse a mesma forma que você perdoa o seu irmão, como ele agiria? Fica aí para o questionamento de vocês. Então, a quarta cidade foi Edom. Edom foi destruída por causa da falta de perdão, por causa do rancor entre Israel. As duas últimas cidades do capítulo 1, dessa primeira parte aqui, vêm da mesma linhagem. Os Amonitas e os Moabitas. De onde surgiram esses dois povos? Lá em Gênesis, quando Ló foge com sua família de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló fica para trás, ela morre, e ficam Ló e suas filhas. E as filhas de Ló, com medo de não dar descendência, não ter filhos, elas embebedam o pai, têm relações com o pai e engravidam do próprio pai. A irmã mais velha gerou Moabe e a irmã mais nova gerou Ben-Ami. Eu tenho que perdoar um cara desse, assim, sabe? Eu tenho que saber perdoar um cara. A mais velha gerou Moabe e a mais nova gerou Ben-Ami, que respectivamente gerou os povos Moabitas e os Amonitas. Olha o 13 até o 15. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões dos Amonitas, sim, e pela 4ª não retirarei o meu castigo, pois rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, para ampliar o seu território. Por isso atearei fogo no muro de Rabá, e ele lhe consumirá os palácios, em meio a gritos de guerra no dia da batalha, com vendavais no dia da tempestade. O seu rei irá para cativeiro, juntamente com seus príncipes, assim diz o Senhor. A 5ª nação é a nação dos Amonitas. Elas tinham 2 características principais. A primeira era que o povo muito sanguinário. Era uma tribo, era uma nação que adorava uma guerra. Entrava por guerra de qualquer coisa e eram muito cruéis. E a segunda, eles adoravam o deus Moloque e o deus Milcom. E por causa dessa adoração, era muito comum esse povo sacrificar crianças. Não é à toa que Deus está condenando aqui, porque eles não tinham misericórdia nem com as grávidas, porque eles matavam as grávidas para sacrificar os bebês, pois rasgaram os ventres das grávidas de Gileade para ampliar o seu território. Então, pela essa ânsia de sede, de expansão territorial, essa falta de misericórdia e esse culto a Moloque, culto a Milcom, que sacrificavam até pessoas, sacrificavam crianças, levou à destruição desse povo. Era muito comum, não só os amonitas, mas era muito comum naquela época muitas pessoas serem sacrificadas. A única religião que não teve sacrifício humano era a religião judaica, porque sempre todas as outras religiões sempre tinham sacrifícios humanos. Eu não estou falando sacrifício humano, não falando de Jesus, não. Estou entendendo a diferença, né? Não estou falando... Entendeu a diferença, né? Não estou falando que as pessoas entregavam seus filhos para sacrificar para o seu Deus. Não é à toa... Não falo, daqui a pouco eu falo. A última nação, antes da gente entrar para a parte 2, está no versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. Diz assim: assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Moabe, sim, pela 4ª não retirarei o meu castigo, pois queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Por isso atearei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande tumulto, com gritos de guerra e sons de trombetas.
eliminarei o juiz do seu meio e matarei todos os seus príncipes juntos com ele, assim diz o Senhor. A última nação é a nação moabita, que ficava ali do lado leste, ali, se não me engano, aqui é o Rio Jordão, se não me engano é o Rio Jordão, esse rio aí, ficava ao lado do reino de Judá. Mar Morto. O que o profeta aqui está nos apontando é o seguinte, provavelmente está lá em 2 Reis capítulo 3, quando os moabitas entraram em guerra contra o reino de Judá, o reino de Israel e, por um milagre divino, o reino de Edom. Os três entraram em uma aliança contra os moabitas. E no meio da guerra, o rei de Moabe viu que a guerra estava perdida, captura o príncipe de Edom e sacrifica em praça pública. Ou seja, o rei de Edom, ou melhor, o rei de Moabe captura o príncipe de Edom e o mata e o sacrifica a céu aberto para todo mundo ver. Que cena linda de se ver, né? Sacrifício humano à praça pública, assim. Era o que ia acontecer naquela época. Muito comum hoje em dia também. E por causa desse assassinato, por causa desse extermínio, Deus mandaria juízo àquela nação. Agora, a partir do verso 4 até o verso 16, Deus tirará os olhos dos povos estrangeiros e focará na própria nação. Uma coisa, apontar os erros dos outros é muito fácil, mas apontar os próprios erros, aí que é difícil. Falar do filho dos outros é muito fácil, mas falar do seu filho é muito difícil. Mas mesmo assim, Deus vai apontar os erros do seu próprio povo. Deus vai apontar os erros do povo que desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, estavam errando contra ele. Olha o versículo 4 e 5. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Judá, sim, pela 4ª não retirarei o castigo, pois rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram os meus estatutos, mas se deixaram se enganar por ilusões, atrás das quais seus pais andaram. Por isso atearei fogo e eles consumirá os palácios de Jerusalém. O pecado do povo de Judá, só lembrando, o povo sai do Egito e vai para a terra prometida. A terra prometida foi dividida pelas 12 tribos, é essa aqui. Aí, após o reinado de Salomão, nós sabemos muito bem, entrou o seu filho Roboão. E o Roboão, por causa de um conflito, fez que as 12 tribos unidas se dividissem em 2 reinos. Reino de Judá e reino de Israel. Reino de Judá, capital de Jerusalém, e reino de Israel, capital Samaria. Então formou esses 2 reinos durante o reinado de Roboão. Então Deus vai trazer juízo primeiramente para o reino de Judá, depois para o reino de Israel. O reino de Judá, o pecado foi a falta de comprometimento, a falta, ou melhor, o abandono do povo em relação a Deus e sua lei. Se a gente lê a lei mosaica lá, eu sei que todo mundo pula, que dá uma preguiça de ler Levítico, Números, Deuteronômio, mas é importante também, a palavra de Deus também, mas eu sei que a gente pula, né, Marcelo? Você pula, Marcelo? Pula não? Amém, Marcelo. Eu pulo. Mentira, pulo não. Mas que dá vontade de pular, dá. Você tem que sacrificar não sei quantos animaizinhos, tadinhos dos bichinhos. Mas enfim, se a gente ler a lei, verá que a aliança de Deus com o povo era basicamente o seguinte:
Se você continuar fiel a mim, eu continuarei fiel a você. Mas se você for infiel a mim, eu mandarei juízo. Simples assim. Amém. É muito simples. Só que, se a gente ler a Bíblia, veremos que o povo toda hora desobedecia a Deus. Toda hora o povo largava a Deus. Desde lá do Egito. O povo sai do Egito. Vem as 10 pragas. Deus manda o juízo no Egito. Deus faz aquela escarcel todo no Egito. Aí o povo sai lá. E todo mundo, Deus viu, ou melhor, o povo viu o mar vermelho se abrir. O povo atravessou no mar vermelho. Aí o povo está lá, feliz da vida. Passa 2 minutos. Ô Deus, você nos trouxe aqui para a gente morrer aqui nesse deserto? Vamos voltar para o Egito, lá o Egito é melhor. Gente, no Egito, no deserto, Deus mandava todo dia comida, Deus mandava todo dia água, Deus mandava todo dia coluna de fogo para proteger do frio, coluna de nuvem para proteger do calor durante o dia, coluna de fogo para proteger durante a noite. Mandava as roupas, não se desgastaram, mandava comida, mandava todo dia isso, e mesmo assim o povo reclamava com Deus. A provisão de Deus era diária, mas mesmo assim o povo blasfemava contra Deus. Mas mesmo assim nós vemos em Josué, depois que aconteceu isso aqui, a divisão das 12 tribos, final de Josué, nós vemos uma renovação de votos, podemos dizer assim, uma renovação de votos entre Deus e o povo. Josué vira assim para o povo assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Aí o povo também: não, Josué, a nossa casa também serviremos a Deus, não adoraremos outros deuses, não blasfemaremos contra Deus, nós seremos fiéis ao Senhor. Mas nós sabemos muito bem que depois de Josué vem o livro de Juízes. E o livro de Juízes, nós sabemos muito bem o que acontece no livro de Juízes. O povo traía Deus, mandava juízo, o povo pedia misericórdia, Deus mandava a misericórdia, o povo ficava quieto, passava um tempo e era a mesma coisa, a mesma ladainha. E foi assim durante todo o livro de Juízes. Nós vemos aqui também que Deus jogaria fogo em Judá e ia consumir os palácios em Jerusalém. Nós vemos que Judá e Jerusalém era o centro político-religioso da nação de Israel, na nação de Judá. Os sacerdotes e juízes que tinham que ser referência ao povo eram entregues ao pecado. Os sacerdotes usando o templo como forma de enriquecer, juízes aceitando subornos para se enriquecer. Mas graças a Deus que hoje em dia, quando nós vê nosso cenário brasileiro, graças a Deus está bem melhor. A gente não vê lá pastor sendo acusado em caso de corrupção. Nós não vemos igreja sendo envolvida em caso de corrupção. Nós não vemos o sistema judiciário brasileiro é excelente, o sistema executivo brasileiro é excelente, o sistema legislativo brasileiro é excelente, não tem nenhum índice de corrupção, graças a Deus. Isso aqui no Brasil, nós estamos curados. Não temos nenhuma reclamação para os nossos políticos, não temos nenhum para os nossos governantes, para um monte de pastor. Não existe nenhum pastor picareta, é tudo santo, né? Né? E a verdade é que, se a gente ler Amós 700 anos antes de Cristo e pegar hoje em dia, não mudou nada, é a mesma coisa, é um caos dentro da igreja, é um caos na política, é um caos, enfim. Pastores querendo se enriquecer em prol dos membros, em bens materiais, nós buscamos bens materiais, nós buscamos, enfim, status, poder, dinheiro, mordomias.
Mas assim como que o profeta Amós vai falar aqui, mas deixaram-se por enganar por suas ilusões, atrás das quais os seus pais andavam. Da mesma forma que hoje em dia, e naquela época, o povo estava procurando uma bênção terrena, bênção materiais terrena, nós lembramos muito bem quando Salomão fala, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é ilusão. Hoje, licença aqui, me presta aqui rapidinho, prometo não fazer nada. Esse celular, as pessoas dão a alma para comprar um celular. É top. Daqui 2, 3 anos, para minha mãe é 6 meses. Daqui 2, 3 anos, isso aqui vai virar peso de papel. É o top de linha desse ano. Mas daqui 2, 3 anos, não vai valer nada. Essa TV aqui, linda, maravilhosa, daqui 2, 3 anos, vai pifar. Então, tudo é passageiro. Nosso carro, o carro do ano. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai revender para você ver como que vai se valorizar. Então, tudo, a nossa vida, obrigado. Mas ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso, mas eu estou incentivando vocês a pensar. Porque tudo é ilusão, mas o fato é que a gente só fica olhando aqui o agora. E esquece que as nossas bênçãos, as nossas conquistas, as nossas bem-aventuranças não está aqui nessa terra, mas está lá na eternidade. E por causa do pecado desse povo, nós sabemos muito bem que a Babilônia invadiu e foram 70 anos de cativeiro babilônico. O último povo está lá no verso 6 ao verso 8. Espera aí. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, e sim, pela 4ª, não retirarei o meu castigo, pois vendem o justo por prata, o necessitado por um par de sandálias, esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e seu pai deitam com a mesma moça, profanando o templo, assim meu santo templo, profanando assim meu santo nome. Também se deitam sobre roupas empenhadas juntos a qualquer altar e bebem o vinho exigido como multa do templo de seu Deus. Nós vemos aqui 3 tipos de pecados que essa nação cometia. A primeira era injustiça social. Nos versos 6 e nos versos 7, vai mostrar que o povo era um pouco sobre a injustiça social dessa nação. Que elas estavam trocando, ao invés de erguer a mão ao necessitado, eles estavam vendendo os necessitados por prata, ou trocando por um par de sandálias. Ou seja, estavam escravizando os necessitados. E se a gente ler na Bíblia, vai ver que tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a Bíblia não nos dá a opção, não nos dá a possibilidade, não nos dá se que você quiser, não, é um dever que nós estendermos a mão para o necessitado. É um dever da igreja estender a mão para o necessitado. Aqui na época de Jesus, na época da Bíblia, era conhecido como órfãos e viúvas. E em várias passagens, quem quiser anotar aí para depois você ler, Deuteronômio 10, 17, 18, Deuteronômio 24, 17, Deuteronômio 27, 19, 1 Timóteo 5, 5 e Tiago, Tiago 1, 27, vai falar que a igreja tem que trazer. Quer que eu repita aí? Então, Deuteronômio 10, 17, 18, Deuteronômio 24, 17, Deuteronômio 27, 19, 1 Timóteo 5, 5
e Tiago 1:27. Fechou? Vai ver que Deus nos manda nos estender a mão para o pobre, para a viúva, para o órfão. E sabe o que é o mais triste, trazendo dos nossos dias? O que era para ser uma obrigação da igreja, estender a mão para o órfão, para a viúva, para o necessitado, virou uma guerra política, virou um debate de esquerda e direita. A igreja durante muito tempo ficou omissa a essa questão. E hoje em dia, você é acusado de comunista se você ajudar uma pessoa. Você é acusado de não sei o que se você ajudar outra pessoa. Você estender a mão para o seu irmão, hoje em dia, não é um ato comunista, não é um ato de esquerda, não é um ato de direita, é um ato de ser um pequeno Cristo, ser cristão. Estender a mão ao órfão, estender a mão à viúva é um ato não político, mas um ato cristão, pequeno Cristo. Mas infelizmente no nosso mundo moderno, o ato de você ajudar virou um debate, até isso virou debate político. O segundo pecado é a imoralidade sexual. Veremos aqui a mostra apontando um erro muito grave, em que o pai e um filho estão deitando com a mesma mulher. No versículo 7, parte B. Um homem e o seu pai deitam com a mesma moça, profanando assim meu santo nome. Um homem estava deitando, uma mulher estava deitando com o pai e com o filho. Assim como hoje em dia, aquela sociedade é uma sociedade totalmente promíscua, entregue a uma vida sexual que desonra totalmente a palavra de Deus e sua santidade. Se a gente for estudar um pouquinho, havia vários templos, vários cultos pagãos que usavam o sexo como um sacrifício a Deus. Então, se a gente pegar, por exemplo, a cultura grega, tinha aquelas... Agora fugiu o nome, Oráculo de Delfos. Oráculo de Delfos eram mulheres que se prostituíam e supostamente recebiam revelação dos deuses. Mas era muito comum, e Paulo vai tratando isso em 1 Coríntios, para que as mulheres usam véu. Justamente, Paulo vai tratar sobre o véu, justamente sobre essa questão do culto e o sexo durante aquela época. E hoje em dia, não está muito diferente. Hoje em dia é vendida a ideia que você tem que ser feliz de qualquer jeito, se satisfaça independente de qualquer forma. E eu não estou falando apenas homem com homem, mulher com mulher. Uma coisa que eu estava refletindo, e vou falar com vocês, não se escandalizem se um dia pedofilia, zoofilia, essa filia, tudo, virar uma coisa aceita na sociedade. Não se escandalize se o povo começar a achar que pedofilia é uma coisa comum, que é algo que pode ser feito. Não se escandalize, porque já existe nações assim, meninas de 9, aqui a única filha é a Amanda, mas já é mais velha. Mas, enfim, imagina a Amanda com 9 anos de idade, casando com uma irmã de 40 anos. E isso em muitas culturas acontece. Muitas culturas acontecem, crianças de 9, de 10, de 11 anos, casando com homens de 40, de 30, de 50 anos. Então, não normalize, ou melhor, não se escandalizem se um dia... E tem brasileiro falando isso, brasileiro falando que quando a menina tem a primeira menstruação já está pronta para casar. Tem gente brasileira, famoso, não vou citar nome que eu não quero dar palanque, mas no off eu posso falar, que justamente fala sobre isso, que mulheres com 12, a partir da primeira menstruação já pode casar, com um cabra de 20, 25 anos. Esse é o mundo que a gente vive. O último poder aqui, porque 5 minutos, é o abuso religioso. Tanto naquela época, tanto hoje em dia,
existe muito abuso religioso por parte dos líderes. Não só abuso religioso financeiro, você dá, senão você vai para o inferno. Não é só isso, mas abuso no sentido de psicológico. Se você sair da minha igreja, você vai perder sua bênção. Se você sair da minha igreja, você vai perder sua cobertura espiritual. Se você visitar outra igreja, Deus vai te castigar. Se você não fazer tal coisa, o devorador vai te destruir. Existem muitas igrejas que pregam essa prática. Muitos homens, muitas mulheres, muitos pastores. Eu falo pastor porque é o nosso, mas existe padre, existe, todas as religiões existe isso. Pastores que veem a igreja como um local de se enriquecer, um local de comércio. Foi assim nos tempos de Jesus, quando Jesus purificou o templo. Chamou os mercadores, os governantes de covil de ladrões, que a casa do pai estava um covil de ladrões. Estavam virando um comércio purinho. E por causa disso, o Império Assírio invade invade Israel em 722 a.C. Por fim, trazendo o final aqui, o 9 ao 11 vai dizer assim: mas eu destruí diante deles os amorreus. Os amorreus é aquele povo lá da terra prometida, que eu falei que Deus deu 400 anos para se arrependerem. Tão altos quanto os cedros, cuja força era como a dos carvalhos. Destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu mesmo vos tirei da terra do Egito e vos guiei no deserto por 40 anos, para que possuíres a terra do amorreus. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, nazireus, alguns dos vossos jovens para serem nazireus. Por acaso não foi assim, israelitas? Diz o Senhor. Do verso 9 até o verso 11, Deus vai mostrar tudo o que Ele fez para aquela nação desde o Egito. Então, tirou o povo do Egito, guiou o povo até a terra prometida, cuidou, levantou profetas, levantou nazireus para que cuidasse do povo, para que guiasse o povo, para que liderasse o povo. E a resposta do povo está no versículo 12: mas destes vinhos aos nazireus, nazireu não podia beber vinho, e ordenaste aos profetas, não profetizeis. Ou seja, mesmo Deus fazendo tudo para o povo, tudo do bom e do melhor para o povo, dando uma terra que dá leite e mel, o povo mostrou um total desprezo ao chamado divino. Entregou os seus nazireus à prostituição, ao alcoolismo, e matava os seus profetas. Quantas vezes a gente lê Jesus: Jerusalém, quantas vezes eu queria juntar vocês como a galinha junta seus pintinhos, mas mataram seus profetas, mataram não sei o quê. E principalmente por causa disso, o povo seria castigado. Por fim, os últimos 4 versículos vai tratar justamente sobre isso, que por causa de toda essa lista dos pecados, tanto do povo quanto dos outros, Deus trairia seu juízo. Olha do 13 ao 16, para finalizar. Agora eu vos esmagarei no vosso lugar, como se esmaga uma carroça carregada de feixes. Assim de nada adiantará. O ágil tentar fugir, nem o forte usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não ficará de pé, nem veloz se livrará, nem mesmo cavaleiro. Naquele dia, diz o Senhor, o mais corajoso entre os guerreiros fugirá nu. Igual nós vimos semana passada com Joel, Deus ia trazer um juízo terreno, literal, e um sentido escatológico. E Deus, por meio do seu profeta, falou assim: o juízo virá sobre o povo.
E não adianta você fugir, não adianta você usar seu arco, não adianta você ser rápido, não adianta você fazer nada. Vocês sofrerão o meu juízo. E o juízo de Deus chegou para essas 8 nações. Os filisteus, o Damasco, os felícios, os edomitas, os moabitas, os amonitas, o reino de Judá e Israel. Todos foram destruídos por terras estrangeiras. Isso, territorialmente, isso apontando para algo que já aconteceu. Mas também, mas haverá um dia o julgamento dos julgamentos, o juízo dos juízos. O famoso dia do Senhor, o famoso julgamento final, em onde que todos os nossos pecados serão julgados. Para alguns, haverá júbilos e alegrias, mas para outros, tristeza e ranger de dentes. E quando esse dia chegar, não adianta fugir, não adianta correr, não adianta usar seu arco, não adianta usar sua força, não adianta usar sua velocidade, porque não vai adiantar, porque o justo juiz irá julgar a todos. E só tem um modo para se salvar: ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Somente dessa forma, Cristo pode, somente dessa forma, possa nos justificar e nos salvar. Então, finalizando, estendi um pouco o horário, perdão, mas que possamos sair de hoje com essa convicção que o juízo é iminente, o juízo está próximo, e que somente um homem, somente tem um jeito de alcançarmos o perdão de Deus, e esse perdão tem nome e sobrenome: Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele que pode nos perdoar, só Ele que pode nos salvar, só Ele que pode nos purificar. Não é as boas obras, não é o que vou fazer, o que eu deixo de fazer, mas só Ele pode nos salvar. Amém? Alguma dúvida, algum questionamento? Quem quiser ficar mais, eu posso ficar aqui até 10h30, porque meu irmão vai acabar só 10 horas. Então, quem quiser perguntar, fique à vontade. Amém? Então tá, amém. Vamos orar e encerraremos.